Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vindo ao canal Pílulas Taromânticas. Eu sou a Teca e faço as minhas leituras com base no tarô mitológico. E como é que funciona a dinâmica aqui de leitura no canal? Bom, em primeiro lugar, você deve se concentrar na sua pergunta. Depois, vai até a playlist de vídeos do canal e escolha um deles. Assista ao vídeo escolhido e faça a interpretação de acordo com a sua pergunta. Tenho certeza que você receberá o conselho necessário para o seu momento. Por isso, não importa o dia em que este vídeo foi gravado ou quando você irá assisti-lo. Se você chegou até aqui, lembre-se, coincidências não existem. Ok, tudo bem, pessoal? Então vamos lá mais algumas leituras aqui. Espero que o conselho que o tarot traga hoje seja bastante proveitoso e produtivo para a sua questão, tá bom? Então o deck já está embaralhado, vou dividir e tirar 3 cartas, tá? A primeira carta será a energia do seu momento, a segunda, um desafio a ser enfrentado neste momento, e o terceiro, um conselho, tá? Então vamos ver qual que é a primeira carta. Muito bem, então saímos aqui com o 3 de paus. 3 de paus, aliás, todo número 3 a gente está indicando aqui um início de uma jornada, né? Paus é o elemento fogo, né? Então você deve estar com alguma ideia fervendo aí na sua cabeça, nessa tua questão, tá? O que é importante aqui no 3 de paus é que existe uma sensação de que tudo vai dar certo, de que os caminhos estão abertos e não é uma impressão, é verdade sim, tá, gente? Então, seja qual tenha sido a sua pergunta, a resposta com esta carta 3 de paus é muito positiva, tá? Porque você tem esta sensação de que realmente as coisas estão fluindo. Obviamente, a gente tem que levar em consideração que é um 3 de paus, e como o 3 de paus é o início de uma jornada. Então, seja qual tenha sido a sua pergunta, se em termos de um projeto, de um trabalho ou de uma conexão com alguma pessoa, a gente tem que levar em consideração que pode haver percalços no meio do caminho. E por que eu digo isso? Porque aqui no tarô mitológico, os naipes de paus vêm no mito de Jasão, tá? E este é o momento dentro do mito do Jasão que ele sabe que ele tem uma tarefa a cumprir, que será uma jornada muito aventureira, mas que também há perigos nesse meio de caminho. Só que ele é muito confiante, tá? Então, o 3 de paus, gente, ele surge aqui para dizer que vocês estão muito confiantes neste momento, né? E com aquela sensação de se arriscar. E faça isso mesmo, tá bom, gente? Então, não é o momento de titubear. Mesmo porque existe uma condição de que pessoas podem favorecer o seu caminho neste início de jornada, tá, gente? Mas é uma jornada bastante aventureira, eu diria, seja o que for que tenha sido a sua pergunta, né? Porque esta leitura é para muitas pessoas, seja o que tenha sido a sua questão, é realmente um momento de muita garra, digamos assim, muita vontade de fazer as coisas, muita vontade de que as coisas deem certo. Então aproveite essa energia, que é muito positiva, tá bom? Vamos ver então qual será o desafio. O desafio vai vir na figura do Cavaleiro de Ouros. Então, gente, as cartas de cavaleiro sempre indicam uma certa movimentação nesse teu momento. O problema, gente, é que o Cavaleiro de Ouros, apesar de ele ter esta conotação de movimento, o Cavaleiro de Ouros é uma carta lenta, tá, gente? E então, assim, e vem como um desafio. Então, eu entendo aqui, neste momento, que apesar de você ter toda esta volúpia para começar, seja o que for, um relacionamento, um projeto novo, o Cavaleiro de Ouros vem dizer, vai ter que ter paciência para investir nesse começo, tá, gente? Porque é uma carta lenta. Então, se você está muito empolgado com esta energia aqui inicial, o desafio vai ser realmente você avaliar, porque às vezes o projeto não depende só de você, depende de outras pessoas. Se for uma pergunta com relação, perdão, a uma conexão com outra pessoa, provavelmente seja algo que ainda vai demorar para engatar, digamos assim, tá? Pensando na questão material, porque Ouros é uma carta referente a dinheiro, né? Porque Ouros é o elemento terra.
Então, também indica um início, né? Porque o cavaleiro não é ainda uma concretização, o cavaleiro é um meio de caminho. Mas é um meio de caminho assim, sabe aquele lema devagar e sempre? Até lembra muito o signo de touro, e eu falo isso por experiência própria, é um signo que é meio devagar, gente. Então, se vocês estão com um pouco de ansiedade ou de impaciência, isto aqui vai ser um belo de um exercício, tá, gente? Então, foca nessa energia que é bastante auspiciosa e tenha paciência para lidar com este cavaleiro de ouros, tá? O cavaleiro, como é uma figura da corte, né, ele pode ser algo inerente a você, então, de repente, você vai ter que lidar com esta característica do momento de ter paciência para as coisas andarem, ou pode ser também uma pessoa um pouco mais jovem que entra neste momento desta sua vida para agregar ao teu projeto, mas é uma pessoa que tem um ritmo mais lento. Então, você, de qualquer forma, gente, o desafio é ter paciência com o tempo, tá? Às vezes a gente tem um tempo que a gente quer impor um ritmo, mas nem sempre é o nosso ritmo que vai dar a velocidade que a gente precisa. Então, a questão aqui é paciência, tá bom? Então, vamos ver aqui o resultado final. Bom, o resultado final veio na figura da Rainha de Espadas. Então, rainhas e reis, pessoal, é sempre assim uma certeza, né? A rainha, apesar de ser uma energia feminina, no caso da Rainha de Espadas, ela vem dizer para você não dar tanta bola para o coração neste momento, não deixar se envolver tanto pelas emoções, há de se usar mais a mente, porque veja aqui que a rainha, como eu disse, né, a rainha é uma energia feminina, e como energia feminina, ela é muito associada ao elemento água, né, as emoções. No caso aqui, ela está jogando as emoções fora, tá, gente? Então, assim, e ela tem uma espada em punho, né? Então, espada relacionada ao elemento ar, às ideias. Então, assim, gente, seja qual tenha sido a pergunta para a qual você escolheu esta tiragem, então, você tem uma energia potencial muito boa, tá? Há de você ter paciência, talvez com questões materiais ou com o próprio andar do tempo ou do projeto, e usa a cabeça, tá, gente? Porque a rainha é uma certeza, tá bom? E assim, gente, rainha também é uma coisa que demora um pouco mais, né? Então, as cartas da corte é um tempo maior que leva para a concretização, seja do que for, tá? Mas o interessante aqui é que existe um movimento. O grande pulo do gato nesta jogada vai ser ter paciência, usar estratégia, usar, digamos, até de uma certa frivolidade, eu diria, porque a Rainha de Espadas tem essa conotação mais estrategista, mais racional, né? Então, digamos que você deve ouvir o seu coração, mas não deve deixar a sua razão de lado. Então, há de se ter equilíbrio para se lidar com esta situação, seja ela um projeto, seja ela seja a tua questão um relacionamento. Então, não deixe a sua razão de lado para resolver essa questão que você está precisando do conselho, tá bom? Espero que de alguma forma essa leitura tenha ajudado você, tenha trazido alguma orientação. Se você quiser uma leitura individual, é só entrar em contato comigo lá na descrição do vídeo e na descrição do canal. Não se esqueça de inscrever e também deixa o seu like. Combinado? Até uma próxima tiragem.